Bem-vindo ao Conversa Fértil, um podcast do Metamorfose, com os especialistas Dr. Felipe e Dra. Adriana. Informação de qualidade para os casais que desejam engravidar. Olá, tudo bem? Oi, Felipe. Oi, Adri. Oi, Dr. Felipe, tudo bom? Oi, Dulce, Adriana, tudo bem? Tudo ótimo. Estamos aqui no nosso 6º episódio do Conversa Fértil, né? Um prazer trazer esse conteúdo para vocês, com 2 médicos que eu tenho super orgulho de estar aqui no Espaço Metamorfose. Vou começar primeiro dando um recado para quem ainda não assistiu os últimos episódios, que assistam, né? É uma série que está sendo construída com muito carinho e muita qualidade também, para esses casais que desejam a maternidade e a paternidade. E hoje a gente vai trazer uma temática muito importante. Eu acho que é uma das coisas que vocês falam muito em consulta e que a gente vê muito em rodas de conversas de casais que querem engravidar, é o que investigar diante de uma infertilidade, né? E a primeira comunicação, né, a primeira coisa que a gente quer falar aqui é sobre a importância de ter o casal, né, o homem e a mulher, realizando essa investigação em conjunto, né? E aí a gente vai explicar um pouquinho o porquê disso durante o episódio. Adri, Felipe, me fala um pouquinho, Felipe, sobre a importância desse acompanhamento do homem junto com a mulher na investigação. Perfeito. Eu acho que se tem uma coisa que é muito importante nesse episódio de hoje, é chamar a atenção dos homens, que eles também precisam ser investigados e não precisa esperar a mulher fazer todos os exames. Na verdade, a investigação do homem ela é mais simples, ela é menos invasiva do que a mulher. Então é importantíssimo que seja iniciada já no início do casal, quando o casal vai procurar ajuda, o homem tem que estar presente nas primeiras consultas, tem que fazer sua investigação bem do início. Certo, Adri. Me fala um pouquinho sobre a ótica da investigação feminina. Pois é, então ela tem que ser completamente simultânea, porque tem inclusive alguns exames que a gente só precisa pedir para a mulher caso venha normal a parte masculina. Então, eles vão se complementando aos poucos. A investigação não pode ser, como é muito frequente a gente receber a paciente, pronto, eu fiz todos os meus exames e aí, então, ele vai fazer o dele. Não é assim, as coisas acontecem simultaneamente. Porque é importante até diagnosticar a normalidade do marido, ter certeza disso, para seguir com algumas coisas com a mulher. E aí, uma coisa que é importante a gente falar, que foi quando a gente estava discutindo o tema desse podcast agora, e aí a gente pensou na possibilidade de falar sobre o que investigar ou como investigar, e Felipe sugeriu que a gente deixasse o que, porque como é o papel do médico, né? Então, é muito importante que a gente deixe claro que a gente quer informar para que os pacientes saibam mais ou menos o que é que se precisa para uma gravidez, mas os exames que vão ser solicitados, o momento em que esses exames vão ser solicitados, se precisa ou não, isso aí é um papel do médico, uma responsabilidade do médico. Isso, exatamente. E aí, o que a gente estava conversando até um pouco antes de começar a gravar, como hoje em dia a quantidade de informação que se tem é muito grande, né? Eu acredito que vocês recebam muitos pacientes com algumas informações que, como a gente não é leigo, a gente não é médico, a gente não tem essa completa, a gente não consegue entender tudo que a gente pesquisa, o que a gente lê, né? E aí acaba, de fato, complicando um pouco essa comunicação de como realizar essa investigação, né? Que, como você falou, não é um livro que você abre e tem o passo a passo exatamente, e esse passo a passo vai servir para todo mundo, né? Cada paciente tem seu histórico, e aí, diante desse histórico, né, que aí esse caminho que deve ser traçado por um profissional de qualidade é que ele tem que ser realizado. Então, bom, quando o casal procura ajuda, né, vamos falar um pouquinho, o que é que vai ser investigado? Adri, me conta. Então, primeiro, uma das coisas que a gente vem falando já, né, em outros episódios do podcast, é o momento de se investigar, né? Então, para o homem, como o Felipe falou, o homem, como é uma avaliação mais compacta, né? São menos coisas que se pode fazer. A mulher, além de ter
mais opções de exames. E existe também a própria questão, que é ela quem vai gestar, não é só ver, vamos supor, se ovula, se a trompa está aberta, né? Então, não se tem indicação de estar investigando caso não seja ou identificado um problema óbvio, como, por exemplo, eu tinha muita dor, e aí, então, eu já fiz uma videolaparoscopia e sei que tenho endometriose, é uma coisa. Ou minhas menstruações são completamente irregulares, eu não tenho a mínima noção de quando eu estou ovulando, também. Aí a gente pode, assim que houver a decisão, né, de ter um filho, já procurar ajuda. Mas, caso contrário, né, se não tem já um diagnóstico de algo que vai atrapalhar, é possível que a gente espere 1 ano para poder ter um diagnóstico de infertilidade, caso a paciente seja jovem, e jovem na reprodução a gente leva em consideração a idade de 35 anos. A partir dos 36, a gente deve esperar menos tempo. Então, com 6 meses, já teria indicação de, pelo menos, passar por um especialista para investigar. Se não for encontrado nada, pode-se dar esse 1 ano, né, já que ela só esperou 6 meses, mas tem indicação de se investigar. Em mulheres, né, a partir de 40 anos, esse tempo se encurta mais ainda, porque a gente sabe que a taxa de chance de gravidez ao mês é muito baixa, é abaixo de 5%. Namorando em casa, né? Então, a reserva ovariana, que a gente também já conversou muito sobre isso, vai diminuindo muito mais aceleradamente a partir dos 40. Então, não pode perder tempo. Com 3 meses, já deve estar procurando uma investigação. E vale a pena lembrar o seguinte, com relação ao homem, que não é o fato de o homem ter tido um filho no passado, que isso já garante que ele é fértil, ele precisa ser reavaliado. Cerca de 15% dos casos de infertilidade masculina são infertilidade secundária, ou seja, o homem tinha um filho no passado e tem algum problema e não consegue engravidar novamente. Eu acho que essa é a maior surpresa do consultório, né? Exato. Porque vem o teste de fertilidade do homem, um menino, uma criança existente, né? Então, é muito complicado eles entenderem. Exato. Isso dificulta que muito. Existe essa possibilidade, né? E aí sobrecai, a carga de novo sobrecai sobre a mulher. É a mulher que envelheceu. Então, assim, isso não existe. Precisam sempre os dois serem avaliados. E outra coisa muito comum é que existem algumas doenças no homem que já são um sinal, né, de alerta que ele pode vir a ter problema de fertilidade no futuro. Né, como, por exemplo, malformações, o homem que nasceu sem um dos testículos, ou que teve que fazer uma cirurgia para colocar o testículo de volta ali na bolsa escrotal, ou o homem que teve um trauma, o homem que tem algumas doenças genéticas, o homem que teve dificuldade na puberdade, de entrar na puberdade. Então já são sinais de alerta, tá? E até mesmo na família. Né, homens onde o irmão teve varicocele e teve dificuldade para engravidar. Então, isso tudo são sinais de alerta para que o homem ele possa até fazer uma investigação antes de tentar engravidar. Não é necessário ele tentar engravidar para poder ser investigado, principalmente porque os exames do homem são pouco invasivos, né, são minimamente invasivos. A gente vai conversar um pouquinho mais. Isso. Então, se o homem souber que já tem essa história de dificuldade na família, ou seja, já teve dificuldade no passado, algum problema, ele procure um urologista, faça investigação antecipadamente. Pois é. Certo. Tanto para o homem como para a mulher tem as causas adquiridas. Então, por isso que não é um atestado já de que está tudo normal o fato de ter tido um filho. Isso. Né? Até porque, às vezes, a gente pega... Eu recebo mulher que faz assim... doutora, ele não quis fazer nenhum exame porque ele já tem filho. E aí, quando eu pergunto se ela já tem filho, ela também. Os dois tiveram, mas ele está dispensado, como assim, né? Então, assim, às vezes a gente tem casais que os dois tiveram filhos de relacionamentos anteriores e agora estão com infertilidade. Então, não dispensa, né? Porque existem causas adquiridas, né? Que você não nasceu com ela, mas que aparece depois do primeiro filho, por exemplo. Isso. E aí, por exemplo, depois de avaliar essa ovulação, né, da mulher que você mencionou, Adri, e o homem avaliar esse sêmen, né, estando tudo ok, qual seria o próximo passo? Né, a avaliação das trompas, né, eu acho que muita gente se fala muito por aí, eu inclusive já fui paciente e fiz a histerossapingografia, acertei. Parabéns, treinou bem. Olha aí, pessoal, deu certo. Bom, eu fiz a histerossapingografia e até estava comentando antes de a gente começar a gravar que participei da lenda urbana, que é engravidar após histerossapingografia, né? Não vou disseminar essa informação por aqui, porque eu estou com 2 médicos que se baseiam em evidências científicas.
Mas fiz esse exame de avaliação da trompa e engravidei logo depois, né? Não vamos dizer que foi isso, mas explica um pouquinho sobre essa avaliação. Pronto, então só para a gente explicar de uma forma mais didática o que é que a gente precisa para engravidar. Só raciocinando, porque na verdade todo mundo sabe disso. A gente precisa de óvulo, então a gente precisa avaliar a ovulação. A gente precisa de espermatozoide, então precisa avaliar o sêmen. A gente precisa que o caminho esteja pérvio, né? Que não tenha uma obstrução no colo, que não tenha trompas obstruídas, que exista uma anatomia normal para que a trompa esteja próxima ao óvulo para captar esse óvulo. E precisamos que o endométrio, que é a parte de dentro do útero que vai receber o embrião, ele esteja normal também, não tenha nenhuma alteração que vai impedir a implantação do embrião. Então, de uma forma geral, é isso que precisa ser avaliado, é isso que precisa ser investigado, e aí, de acordo com cada casal, a gente vai... Existem muitas formas, né, muitos exames de se avaliar cada coisa dessa. E aí, a gente vai seguir o caminho através da individualização de cada casal. A ovulação, ela, assim, inicialmente já é fácil de você ter uma pista realmente de se a mulher está ovulando ou não, se isso seria o problema ou não, já na anamnese, né, na conversa, na história dela. Então, se a mulher chega e diz, doutora, minha menstruação é um relógio, toda vez, quando dá 28 dias, eu menstruo. Deixa eu fazer uma pergunta já atrapalhando, mas se a pessoa usa anticoncepcional, conta? Não, porque ela não está ovulando e regula o ciclo, né? Porque é a deprivação do anticoncepcional, quando você suspende, você estava fazendo hormônio, você vai ver a realidade. Aí desce a menstruação. Aí foi por causa do hormônio, né? Isso, inclusive, assim, por exemplo, uma das formas da gente identificar, né, pela história, que a mulher não está ovulando, é muito comum nas mulheres com ovário policístico, que diz, doutora, eu só menstruo quando eu tomo remédio. Se eu não estiver tomando remédio, eu não menstruo. Não é que ela ovulou, foi porque ela tomou o remédio, que deu o estrógeno e a progesterona que ela precisava. E quando você suspendeu, ou só a progesterona, no caso das mulheres com ovário policístico, e aí quando suspende, é como se fosse justamente o corpo lúteo, que é a estrutura da ovulação, que se degenerou e parou de produzir o hormônio e faz menstruar. Só que você está fazendo medicamentosamente. Só que de forma inibindo a ovulação. Então, não vai ter chance de gravidez. Então, não pode ser esse o tratamento, né? Para quem quer engravidar. Mas, enfim, então, se a mulher, ela diz que está menstruando regularmente, ela está ovulando regularmente. E fica fácil para ela poder identificar o período fértil, né? Tanto porque se conversa muito sobre isso, como com os aplicativos, né? Aquelas fitas de farmácia de LH para identificar a ovulação. Então, a paciente que não está com infertilidade, ela tem esses recursos para saber que está namorando no período certo, no período fértil, né? Mas as pacientes que têm uma irregularidade menstrual, ou que passa como o ovário policístico, né? Meses sem menstruar, ou então menstrua, mas menstrua com datas, assim, intervalos completamente irregulares, essa mulher ela não consegue prever o período fértil dela e pode estar simplesmente sempre namorando no momento errado, né? Não está conseguindo aproveitar esse período fértil. Então, só com a história, a gente já consegue dar esse diagnóstico. Mas existem formas da gente avaliar de forma mais detalhada, né? Da gente ver até que tamanho esse folículo cresce, o quanto de hormônio ele está produzindo, como é que se comporta esse endométrio para receber esse embrião, através de uma monitorização na ultrassom, né? Então, a gente vai acompanhando a ovulação, que o pessoal chama de ultrassom seriada, né, do ciclo menstrual. Eu fiz isso também, não deu, né, certo. Pronto, mas veja, foi ótimo você ter dito isso. Existe a monitorização do ciclo e existe o coito programado. O coito programado é um tipo de tratamento. Eu fiz isso também. Pronto, é o que você tomou injeção no dia. Não é isso? Pode ser. Né? Eu acho que sim. Eu lembro que, assim, é desgastante pra mulher tanto, porque aí você tem que ir todo dia, né, 3, 4, sei lá. É frequente, mas né? Demanda muita disponibilidade. Está crescendo. Né? É hoje. É amanhã. Toma injeção hoje. Toma injeção amanhã. E a obrigatoriedade da relação sexual. E o homem, né? que tem que ser forçado a ter relação naquele momento. Mas ninguém me acompanhou no consultório para ouvir a ovulação. Isso é o que os homens mais reclamam dos tratamentos de coito programado. Né? É assim, é a obrigatoriedade de ter relação naquele momento. Entendeu? Isso é muito, independente da vontade, muito né? Não, eu acho que é. Mas assim, o que eu acho que não se visualiza também é o tanto do trabalho que a mulher tem
É o mínimo, assim, eu acho. Em relação ao mínimo, né? Não, o que eu tô dizendo assim, fato porque é isso. O médico explicar esse processo, é ter que ir no consultório não sei quantas vezes, é ter que ir lá atrás da injeção, é tomar injeção no dia, é acompanhar o muco, é não sei o quê. Tu tá entendendo? Não, Assim, tá. aí às vezes, como a gente fala muito aqui sobre o casal está junto e tal, às vezes é uma coisa psicológica também, que precisa estar junto. Sim. E aí a gente não precisa falar, não é uma coisa, a culpa é do homem, não existe culpa. Na verdade, eu acho que as mulheres também não colocam o homem, não trazem para o homem essa responsabilidade, que eu podia muito bem na época sentar racionalmente, ter uma DR e falar, olha, isso aqui é importante para mim, eu tô passando por isso, e de uma forma... Eu preciso do seu apoio. Eu preciso do seu apoio. Comigo, E assim, ou pelo menos de uma compreensão. Mas aí o que acontece? A mulher não fala, o homem não quer e briga, né? Ninguém tem uma... É muito complicado, eu sei, eu vivo numa relação hoje em dia ainda, e sei o quanto é complicado, é muito fácil você falar quando já passou tudo. Mas é importante também a gente olhar nessa ótica, né? Também, é só o homem que não quer. Não, a mulher também tem que colocar na mesa de forma plausível a importância do cuidado, né, da responsabilidade, né, sobre o que os dois querem. Eu vou até fugir do assunto, pra dizer que eu tô lendo um livro que eu acabei de ler já, que eu amei, que é o Comunicação Não Violenta. Eu amo. Pois pra casais, tu leu pra casais? Não, eu li o criança. geral, Comunicação Não Violenta. Aí, é exatamente isso, né? Você precisa dizer o que você sente, o que você precisa e pedir o que você quer, né? Isso. É assim que se comunica. Se a gente não dá pistas do que a gente tá sentindo e quais são nossas necessidades, não fluem as coisas e a gente ainda bota a culpa no outro. Exatamente. Né? Quando a gente que não tá sabendo se expressar, né? E se deixar sentir pelo outro também, né? Mas, enfim, voltando pro assunto, você tá certíssima. Isso daí é muito desgastante. Isso termina sendo, a gente, geralmente, coito programado, quando ele é proposto como tratamento, geralmente são de 3 a 6 meses. Um dos fatores limitantes do tempo, de se vai fazer 3, 4, 5, 6, é exatamente esse desgaste. Tem casal quando chega com 3, diz, eu não aguento mais, vamos mudar, porque é muito desgastante, tanto da frequência, né, de ir ao consultório, como essa questão da obrigatoriedade da atividade sexual. Mas existe uma coisa que é você monitorizar para estudo, que é assim, se é uma paciente que eu tô com alguma suspeita de alguma coisa ovulatória, eu não faço medicação nenhuma, nem assim, lógico que se eu vir eu crescer no folículo, eu vou orientar o namoro, mas sem nenhuma medicação, não é um investimento em tratamento, é para estudar, é para dosar os hormônios dela, né, saber se a ovulação dela, ao longo do tempo, antes dela me procurar, estava adequada ou não, né, mas existe também essa monitorização para tratamento, pode ser com medicação ou sem medicação, né? Tanto para fazer crescer folículo, que é induzir, estimular o ovário, ou para induzir essa ovulação, que seria essa injeçãozinha, que ela termina tendo uma grande vantagem da gente saber que aquele ciclo vai ser ovulatório, né? Não vai correr o risco naturalmente de repente esse folículo virar um cistinho e acabar não ovulando adequadamente, como também de datar, poder orientar muito bem o momento da atividade sexual, porque a gente sabe que 36 horas depois daquela medicação vai estar ovulando e aí a gente consegue orientar bem direitinho. Então, a ovulação vai ser história, principalmente, né? E no caso de alguma dúvida, a gente tem como fazer esse acompanhamento ultrassonográfico e com dosagem hormonal sanguínea. E aí vem os espermatozoides. Vem os meus bichinhos. Então, vamos lá. O homem, ele participa da questão da reprodução basicamente com o espermatozoide, né, que é a célula reprodutora masculina. Então o espermatozoide é basicamente uma célula de transporte. Ela funciona para transportar metade do DNA do homem para juntar com metade do DNA da mulher no óvulo e formar um embrião. Então nós avaliamos tanto quantidade e qualidade dos espermatozoides. Só que nunca você vai chegar e vai pedir direto um espermograma. Você precisa fazer uma avaliação da história. Por quê? Porque existem muitos problemas masculinos que podem estar afetando o sêmen, né, o espermatozoide, e podem ser uma chance de melhorar aquela qualidade do espermatozoide, a quantidade. E além disso, existem erros, né, não erros, mas assim, mau hábitos de atividade sexual. Então, você tem casais que o homem tem ejaculação precoce muito severa, que não consegue ejacular dentro da vagina, entendeu? Você tem casais que o homem não consegue ejacular de jeito nenhum, que a gente chama de anorgasmia, que ele não consegue chegar no orgasmo. Ou casais que têm uma quantidade de relações, uma frequência muito baixa. Então, casais que têm uma frequência
de relação sexual de uma vez por semana, é uma frequência baixa, entendeu? E se você for perguntar a vários casais, é muito comum a gente encontrar isso, porque hoje o dia a dia, muita correria e tudo, então o casal, eu tenho uma relação por semana, eu tenho duas, eu perguntar, mas é duas o quê? Uma na sexta, outra no sábado? Não, é uma na sexta, outra no sábado. Não funciona como duas, né? Você precisa ter durante a semana. Então, são pequenas coisas que, quando você vai vendo, às vezes tomam um caráter muito importante. Então, é importantíssimo a gente perguntar sobre isso, sobre o desenvolvimento do homem na puberdade, tá? Porque aí nós já vamos pegando dicas, né, do que pode estar acontecendo. E aí, a avaliação física é importantíssima. Então, o médico precisa fazer um exame físico bem feito. Ele precisa palpar o testículo. 80% do tamanho do testículo é produção de espermatozoide. Então, se a gente tem um testículo pequeno, a gente já sabe que, ali, a produção deve estar prejudicada. Exato. Então, se a gente tem um paciente que diz, eu não tenho espermatozoide nenhum no sêmen, aí quando você vai e palpa e tem um testículo de tamanho bom, grande, provavelmente ele tem uma obstrução. Então, assim, o exame físico é muito, muito importante. Varicocele, né, que é uma das principais causas de infertilidade masculina, o diagnóstico é dado na palpação, no exame físico. O ultrassom é um complemento. Então, assim, existe muita coisa que o exame físico já consegue definir. E aí, quando a gente vai falar de exame complementar, aí nós temos o espermograma, análise seminal, que é o nome propriamente dito, que é a análise do sêmen, né? Então, muita gente se confunde assim, o sêmen com o espermatozoide. Então, primeiro é bem diferente. O sêmen é tudo aquilo que sai na ejaculação. É composto por líquido da próstata, da vesícula seminal. E espermatozoide são as células. Então, o mais importante ali são as células. Então, muita gente acha que eu tenho muito sêmen, eu sou fértil. Não, você pode ter muito sêmen e pode ter 0 espermatozoides ali dentro, entendeu? Então, é muito importante a avaliação microscópica. E aí, o espermograma é um exame que precisa ter alguma orientação. Você tem um tempo de abstinência, que hoje varia de 2 a 7 dias. É um exame que não é fácil de ser feito, é demorado de ser feito. Então, é importantíssimo que escolha um laboratório bom, especializado nisso, certo? Porque ainda é um exame muito manual. Então, é o técnico que pega o sêmen, que vai pingar uma gotinha na lâmina, que vai ler a lâmina, que vai contar. Então, isso tudo, se você não tem um bom técnico fazendo isso, né, um bom biólogo, você vai ter erros. E a gente aqui, nós vemos erros de espermograma grosseiros todo dia. mesmo? Todo dia. E erros assim, grosseiros, de não vir quase nenhum espermatozoide quando ele repete um exame num laboratório bom, vir um espermograma normal. Isso é rotina. Então, às vezes o paciente vem com 1, 2 espermogramas para mim, vem aperreado, e quando a gente pede para repetir uma terceira vez, ele fica, mas doutor, já fiz 2 vezes. Mas é porque a gente precisa saber aonde foi feito, de que maneira foi feito. Então, assim, é muito comum pedir para repetir um espermograma. Então, além de avaliar a quantidade de espermatozoides, tá, que é importante, a gente também precisa avaliar a qualidade. E aí, no espermograma normal, a qualidade é dada por 2 parâmetros, digamos assim. É a motilidade, a maneira como os espermatozoides nadam. Então, a gente precisa ter espermatozoides que nadem para frente, né, para poder engravidar naturalmente a esposa. E, além disso, a forma do espermatozoide, a morfologia, né? Nós precisamos de espermatozoides com forma normal, porque quanto mais alterada a forma daquele espermatozoide, menor a chance dele fecundar o óvulo. Não tem nada a ver com malformação, é muito comum, né, Adriana, essa dúvida. Meu espermatozoide está mal formado, meu filho vai nascer mal formado, não. Mas tem a ver em relação à dificuldade de engravidar. E aí, um outro exame que eu tenho utilizado muito frequentemente, que é a avaliação do DNA do espermatozoide, através do teste de fragmentação do DNA espermático. Então, como eu já falei, o espermatozoide é uma célula de transporte, o DNA é o conteúdo mais importante, e o espermograma ele não consegue avaliar o DNA. Ele vê se a célula nada para frente, a quantidade de células, a forma, mas isso é como se fosse avaliar a interior, né? Exato, a qualidade do suco de laranja pelo caminhão que transporta a laranja. Você não consegue. Então, o teste de fragmentação ele vai avaliar realmente o conteúdo do espermatozoide. Aí a gente vai ver se o espermatozoide, o DNA está todo cortado, fragmentado ou não. Esse já é um teste que é um pouco mais recente, poucas pessoas pedem, por isso é um pouco mais caro, né? Mas é extremamente importante, porque é um dos poucos parâmetros que a gente consegue predizer um pouco a chance de gravidez ou não. E aí... Porque pode ser que o espermatozoide chegue lá, mas não fecunde porque o DNA não é legal? Exatamente. Você pode ter espermograma totalmente normal, quantidade normal, motilidade normal, morfologia normal e pode estar com o DNA fragmentado. Entendi. E isso é uma causa de
falha de sucesso de fertilização in vitro, de inseminação, de perda. O casal engravida, mas logo no início a gestação perde, entendeu? Exato. E o óvulo, tem esse estudo também, do estudo do DNA do óvulo? Não, do óvulo porque não. não Porque tem. a questão é que o óvulo, ele, na verdade, o material genético como é dele... que a gente vai saber qual óvulo vai sair? Não tem, Você não, pode né? até estudar o material genético do óvulo, mas aí Depois você que matou perde. o óvulo. Você matou. Não consegue utilizar. Isso, entendeu? e assim, por entendi, exemplo, às vezes São quando a gente está poucos. conversando na consulta sobre estudo genético do embrião, por exemplo, para ver, digamos, síndrome de Down. A síndrome de Down, né, a trissomia do 21, ela geralmente vem por uma má divisão do óvulo, né? Mais frequentemente é uma responsabilidade do óvulo mal dividido. Então, não poderia selecionar esse óvulo antes, não, porque a divisão celular do óvulo, esse material genético, ele só termina de se dividir quando o espermatozoide entra no óvulo. Então, não tem como a gente estar avaliando como é que vai ficar, entendeu? Porque, na verdade, ele ainda não está. Isso é um dos motivos da idade impactar tanto a fertilidade da mulher, porque não só a reserva, no sentido quantitativo, vai se consumindo, né? Vai diminuindo e uma hora acaba, como o óvulo, a dinâmica interna dele vai ficando pior, mas também, se pelo menos o material genético já estivesse dividido, a gente teria uma repercussão menor, mas não. Os mecanismos dentro do óvulo, eles vão sofrendo, e como ele ainda vai se dividir, então a gente tem muita falha na divisão do material genético. E aí, por isso que a gente termina tendo menor chance de gravidez, menor chance de implantação, maior chance de abortamento, né? Por causa dessas maldivisões celulares, né? Genéticas. A questão feminina é bem mais complexa do que a masculina. E é assim, quando o homem tem alteração do espermograma, ou a gente identifica alguma causa no exame físico, aí nós podemos lançar mão de outros exames, aí vai variar de cada caso, né? Aí é teste hormonal, teste genético, ultrassom e etc. Não existe uma receita de bolo. E outra coisa importante frisar aqui é o seguinte, é que espermograma normal não é garantia de fertilidade. Tá? Infelizmente, cerca de 30% a 50% dos homens que não conseguem engravidar as esposas, eles vão ter espermatozoide normal. Eles vão ter um teste de fragmentação normal. Por que isso? Porque simplesmente os testes que nós temos hoje em dia, eles são muito superficiais, né? Então, existem muitos outros processos envolvidos dentro do espermatozoide que são necessários para uma fecundação, para um desenvolvimento do embrião normal, que hoje nós não conseguimos avaliar. Só para você ter ideia... Aqui no Brasil ou geral? Não, assim? no geral. Existem 2.000 genes relacionados à produção de espermatozoide que a gente não tem como avaliar, entendeu? Porque ainda não é... Porque enfim. simplesmente não temos exames na prática clínica e às vezes a gente faz um exame e encontra uma alteração, a gente não sabe se aquela alteração ela é causa de algum problema ou não. Então, assim, nós ainda temos muito a avançar na investigação da infertilidade do casal. E é por isso que 35% dos casais que vêm aos nossos consultórios, eles terminam com diagnóstico de infertilidade sem causa aparente. Tudo normal no homem, tudo normal na mulher, e a gente não sabe por que o casal não engravida. Isso. A gente estava até comentando um pouquinho antes de começar a gravar sobre a dificuldade de entender essa questão que é numérica, né? Então, para mim, 30% é uma coisa bem considerável, né? E aí acontece que a pessoa pula de médico em médico, de médico em médico, buscando um resultado, uma resposta, né? Uma resposta, né? Que é bem, bem difícil. Com relação a... Realmente, eu acho super importante a gente reforçar, como o Felipe falou, um dos maiores benefícios dessa conversa de hoje é reforçar essa participação masculina, porque mesmo às vezes vem casal que já tem uma indicação de FIV, por exemplo, de fertilização, por exemplo, é um novo relacionamento e a mulher ligou as trompas, né, e já tem 40 anos, então não vai pensar numa recanalização para tentar uma gestação espontânea e já vem, e aí o homem acha que, mas não já vai fazer fertilização, para que eu vou fazer um espermograma, né? Aí assim, o espermograma é só para a gente não ter uma surpresa de chegar no dia da fertilização não ter nada, né, de espermatozoides, mas hoje em dia a gente pede, não está ainda nos guidelines, mas é muito comum no dia a dia a gente terminar pedindo essa taxa de fragmentação, porque a gente sabe que impacta no resultado da FIV, né? Isso. Então, se você tem a oportunidade de diagnosticar alguma coisa que você pode interferir, né? Se você não pudesse, mas você pode interferir nisso para dar um melhor resultado, então é super importante a gente avaliar antes. E às vezes eu encontro, o casal vem primeiro pra gente, porque o homem não tem história de nada, e aí
eu faço espermograma, faço taxa de fragmentação, tá tudo normal. Mesmo assim, eu mando para Felipe. Por quê? Porque, às vezes, justamente, tem esse exame clínico que é importante e que isso é papel do andrologista, é uma capacidade que ele tem, né? E aí, às vezes, eu não encontrei nada na mulher. Ele também tá com tudo normal. Então, a gente vai ter que ir mais a fundo. Então, vamos ver. Então, Felipe, às vezes, você pede uma ultrassom, por exemplo, de bolsa escrotal e, dependendo, é um exame muito operador dependente. Às vezes, vem normal, mas quando o Felipe examina, não, tem uma varicocele aqui, isso pode estar repercutindo de alguma forma. Então, é super importante, tanto a discussão, né, integrada da equipe, como assim, o exame físico, a conversa, né, a identificação de fatores de risco. Isso. E aí a gente vai voltar para a parte da avaliação da trompa, né? Sim. Você falou que você queria saber. Avaliação da trompa, doutora Adriana. Então, a gente terminou pensando em conversar nessa ordem, a conversa fluiu dessa forma. Por quê? Isso. Porque essa é a ordem. A gente chega, pensa no óvulo e depois eu vou direto para espermatozoide, para você ver o quanto é importante a participação masculina. É um exame que, como você falou, assim, é um mito, né? Todo mundo que vai pensar em chegar no consultório para investigar infertilidade já fica com medo desse exame, porque olha na internet e todo mundo está falando mal e diz que é melhor parir sem anestesia do que ter uma esterossalpingografia. Mas é um exame que termina incomodando muito e demanda muito investimento emocional antes do exame, né? Muita ansiedade. Então, eu nunca peço uma esterossalpingografia antes do espermograma. Porque se quando a gente chega esse espermograma... Agora, eu explico para o casal. Olha, a gente vai precisar avaliar a trompa. Só que, se o espermograma do seu marido for indicativo de uma fertilização, para a fertilização não precisa de trompa. Então, não vou precisar fazer essa esterossalpingografia. E aí, libero ela de ter que fazer esse exame. Em vez de fazer, depois vem uma azoospermia, que vai ter que ir para uma FIV. E aí, eu fiz para quê? Então, essa esterossalpingografia não me adiantou de nada. Nem ver se estava normal ou alterada. Não vai mudar a minha conduta. Então, a ordem... Pode ser essa, é a ordem que geralmente eu pratico, é avaliar a ovulação, aí a gente avalia o espermatozoide, a paciente quando volta com os exames é que eu peço a esterossalpingografia. E aí a importância da esterossalpingografia de forma mais conhecida, é ver se a trompa está aberta ou fechada, né? Ou seja, se está pérvia, a gente consegue visualizar isso porque é injetado um contraste e vai sendo tiradas radiografias. Então, a gente vai vendo esse contraste passando pelo colo, pela parte de dentro do útero, vai passando por dentro da trompa e aí vai mostrando, então, o caminho que essa trompa faz. E se ela estiver aberta, ela vai cair na cavidade pélvica, né? Abdominal. Então, a gente consegue ver se ela está pérvia ou não e consegue ver qual o caminho que ela faz. Porque a gente, às vezes, pode ter ou por uma endometriose ou por alguma infecção que a mulher teve, às vezes até assintomática. Nem sabia que teve alguma infecção pélvica, porque, por exemplo, a clamídia geralmente dá uma infecção assintomática. E aí ela tem uma aderência, por exemplo, o que leva a trompa a ficar numa posição completamente fora do caminho lá do óvulo e do ovário, né? Então, a mulher pode estar ovulando regularmente todo mês, lindamente, namorando no período fértil, mas toda vez que esse óvulo é eliminado, a trompa não está lá para receber, porque ela está aderida na parede da barriga dela lá para cima, por exemplo, que a gente chama verticalizada. E aí, é possível se tirar essa aderência, por exemplo. Então, não só a perviedade, mas como todo o trajeto que essa trompa faz. E não é um exame que a gente vai pedir para esse fim, mas você acaba avaliando também, de certa forma, a cavidade uterina, porque quando a gente tem um pólipo, a gente tem um mioma que invade a cavidade uterina, a gente vê falha. Se você tem sinéquias dentro, que são cicatrizes, por exemplo, pós uma curetagem, a gente consegue ver. Então, dá muitas pistas também. Se você tem uma malformação uterina, a gente consegue ver. Mas, assim, não vai ser um exame que a gente vai pedir pensando nisso. Realmente é mais pensando na avaliação tubária, mas você pode também ter essa utilidade dela. Essa utilidade em entender. Eu acho que muita gente não consegue nem imaginar, né, o quanto é importante a gente ter essa avaliação simultânea. E outra coisa que eu estava pensando aqui é, inclusive, a comunicação entre profissionais, né? Então, assim, porque quem é o dono do casal? Eu não sei, vocês precisam se conversar, né? Porque eu acho que o andrologista tem um conhecimento, né? A especialista em fertilidade feminina também tem outro, e eles precisam até direcionar para o casal se sentir
né, acolhido nesse sentido. E que as coisas estão caminhando juntas, né? E não cada um fazendo um tratamento separado. É um tratamento do casal, né? Até porque muitas vezes eles não sabem relatar exatamente o que é que aconteceu na consulta com o andrologista, por exemplo, entendeu? Então, a gente sempre tem esse hábito, né, de fazer as reuniões para estar discutindo os casos dos pacientes em comum, porque fica de uma forma mais fidedigna, né, essa informação. E profissionais com qualidade, né, semelhantes, né, que a gente sabe que os dois têm uma boa avaliação e conseguem definir um caminho prático para o casal, né? Bom. E é importante também, a gente fala muito assim, da mulher e procurar ajuda e o homem precisa ser avaliado, mas é também importante vermos o contrário. Então, não é raro, principalmente em caso de vasectomia. Então, o homem fez uma vasectomia, ele me procura para fazer uma reversão. Eu preciso avaliar a mulher esposa também dele, né? Isso. Por quê? Porque não adianta nada eu fazer uma reversão de vasectomia se a mulher tiver uma obstrução tubária. Não adianta nada eu fazer uma reversão de vasectomia se a mulher não ovula. Então, a mulher precisa passar por uma avaliação da parte feminina. Então, há 2 semanas atrás eu recebi um casal que, para eles, a única opção era a reversão de vasectomia por questão religiosa. Eles não aceitavam nenhum outro tipo de tratamento. Não poderia ser inseminação intrauterina, fertilização in vitro, nada. Tinha que ser e a religião permite a vasectomia? A religião, depende da religião, né? Então, assim, a religião católica permite a vasectomia, mas não permite a fertilização in vitro. E aí, assim, questão de foro religioso é foro íntimo, né? A gente não discute. Não, sim. E eu disse, veja, mas a sua esposa ela precisa passar por uma avaliação. Por quê? Porque se ela tiver, por exemplo, uma obstrução das trompas dos 2 lados, eu não vou operar você. Porque a gente sabe que não vai engravidar. Então eu não vou fazer uma cirurgia em você sabendo que, mesmo que tenha sido bem sucedida, sua esposa não vai engravidar. Entendeu? Entendi. E às vezes, assim, uma obstrução tubária, você pode até fazer uma cirurgia para desobstruir as trompas. Então, assim, às vezes a gente precisa resolver isso primeiro. Entendeu? Então é muito importante que tenha essas 2 vias, né? Tanto quando a mulher procurar um especialista da parte feminina, o homem ser encaminhado para um especialista da parte masculina, como também o contrário. Adri, a gente falou então sobre a ovulação, sobre o caminho, né, sobre as trompas e o endométrio, né? Como é que funciona essa avaliação? Tá. Então, o endométrio vai ser exatamente a camada interna do útero, que tem que estar lá receptiva para o embrião, né? Então, tem algumas alterações que podem surgir que pode ser que não seja exatamente a causa da gravidez, mas a causa da infertilidade, mas imagine, um mioma. Um mioma é um tumor, né, assim, benigno, então é uma área lá com fibrose, que não é receptiva. E se ele está para dentro da cavidade do endométrio, no local onde habitualmente o embrião se implanta, que vai ser mais uma posição mais próxima da trompa lá, né? Não vai ser próximo ao colo. E a gente tem um mioma lá naquela região. Que é uma fica área. Mais próximo da trompa, ele não cai, não, assim. O embrião, não tem essa gravidade. Pronto, super legal você ter perguntado isso. Isso é um medo, por exemplo, da paciente se levantar depois de uma transferência embrionária, né? Será que não vai cair? Mas o útero, ele tem uma cavidade que a gente diz que é virtual. Na verdade, não existe uma distância entre as paredes e fica lá um buraco. As paredes se tocam, elas estão se tocando. Para a gente fazer, por exemplo, a esteroscopia, por exemplo, que é um exame onde a gente vai colocar uma câmera pelo colo do útero e vai lá dentro do útero para olhar a cavidade de forma direta, né, e não indiretamente através de ultrassom, por exemplo, a gente precisa injetar alguma coisa para afastar essas paredes. Injeta ou ar ou injeta líquido, mas precisa para poder afastar, porque senão você só vê onde você vai entrando e vê na parede assim, coladinha. Não é tipo assim, não tem um oco dentro da minha barriga. Não tem um oco, pois é. As paredes estão se tocando, então não vai ser influenciado pela gravidade, entendeu? Entendi. Então não tem esse risco do embrião cair, né? Imagine, no dia a dia, quem faz yoga não engravidar. Então, enfim, então essa cavidade ela tem que estar bem preparada. Existem algumas coisas que vão atrapalhar isso, como por exemplo, como eu falei, né? Dependendo do mioma, não é todo mioma que vai de jeito nenhum tá causando infertilidade, mas dependendo do mioma, sim, dependendo do pólipo, sim, infecções dentro do útero, né? Então, endometrites crônicas que não dão sintoma, pode ser também uma causa de infertilidade, uma causa de abortamento, alguma malformação dentro do útero, né? Então, a gente
precisa também estar investigando. Existe uma dificuldade também, uma peculiaridade de algumas mulheres de ter um endométrio que fica sempre fininho, que ele não responde ao crescimento do folículo que vai ovular para poder se espessar e se tornar lá bem vascularizado para receber esse embrião, se tornando receptivo. Ele fica muito fino, ou por algum procedimento que a paciente já fez, ou às vezes até pelo uso de algum hormônio de forma prolongada. E aí a gente tem como, por exemplo, espessar mais esse endométrio através de tratamentos. Então, é importante a gente ver esse tapetinho onde o embrião vai chegar para se implantar, se ele está adequado também. E aí, de uma forma geral, pensando em compartimentos, a gente investigaria tudo. Agora, que exame fazer para investigar cada setor desse que a gente conversou? Aí é um mundo também, e aí tem depende... que ser com numa conversa, exatamente. Inclusive, médico. Assim, às vezes, eu acho, Dulce, eu sou super aberta com minhas pacientes, eu sou super aberta a dúvidas, eu gosto muito de explicar. E, assim, eu acho que não é nada demais a pessoa chegar e perguntar, doutora, o que é isso? Por exemplo, eu ouvi falar nesse exame, queria saber o que é isso, porque a gente sabe que se conversa muito quando se está tentando engravidar com outras pessoas que estão passando por isso. Uma coisa é ter a curiosidade de entender porque você quer ser informada. Outra coisa é você chegar pedindo para fazer o exame. Ou se incomodando por não ter feito. Às vezes chega dizendo assim, eu tava em outro médico e ele não me pediu tal exame. Mas não precisa você fazer. Eu já peguei em outro âmbito, né? No âmbito das gestantes em si, eu já peguei, tipo assim, um bocado de gestante falando mal dos médicos porque não pediu o exame de trombofilia, porque devia ser obrigatório. Por quê? E não sei o que, fulano é bom, fulano... Ai, meu Deus, eu vou ficar calada aqui que eu não sou médica. Pois Dulce, é exatamente isso. Houve uma época, né, que tinha muito esse costume de quem vai para uma fertilização faz exame de trombofilia, mas não tem evidência para isso, não tem nenhum guideline que mande fazer isso. Os guidelines até para abortamento são super restritos, não manda fazer de trombofilia hereditária, só as adquiridas. Enfim, isso aí seria outro assunto. Mas o que eu queria dizer é que, às vezes, justamente essa questão de chegar de outro médico e aí, digamos, no meio do exame, aí, enfim, por algum motivo na consulta perguntar, você chegou a fazer exame de trombofilia? Pois é, doutora, ele não me pediu. Eu digo, mas eu também vou continuar sem pedir, porque você não precisa. Agora, por outro lado, tem algumas demandas que são tão frequentes como exame de trombofilia, ou, por exemplo, hoje em dia, todo mundo fala sobre ERA-teste. Quem vai para uma fertilização, com certeza ouviu falar nisso, que é um estudo endometrial genético novo, que aí eu me antecipo para dizer para a paciente, olha, existe um exame que você não tem indicação de fazer, viu? Porque senão ela vai ver esse exame, ela vai ficar angustiada porque ela não fez. E aí a gente antecipar, já dizer, você não precisa fazer isso, o seu caso é diferente, não tem necessidade, aí pelo menos já deixa mais tranquila quando vai ouvir falar. Mas tem que ter essa confiança no médico, né? Isso. Então, a gente viu aqui que os caminhos e possibilidades para essa investigação são milhares, mas acho que vocês conseguiram determinar, né, os principais fatores, né, de investigação: o espermatozoide, vamos lá, o óvulo, as trompas e o caminho, né? E o endométrio. Eu acho que foi um episódio super informativo e com a mensagem principal e final do acompanhamento do casal, porque ele sim pode determinar um caminho diferente a ser percorrido nessa investigação. Né? Eu adorei e queria agradecer a participação de vocês e convidar novamente todo mundo a assistir todos os outros episódios que a gente já fez. Obrigada, Dulce, também adorei esse episódio. Eu acho que fica aí a informação, né? Super importante isso. Obrigada a todos que escutaram e nos viram, né? Também pelo YouTube. Obrigada, Felipe. Obrigado, Dulce. Obrigado, Adriana. E mais uma vez reforçar a importância do casal estar junto, né? Nessa investigação. Acho que isso a gente tem batido quase todo episódio. Isso. Obrigada. Um abraço.